Muito bem, galera. Então, assim, ó, como eu sempre falei no começo para vocês, né? Então, essa disciplina aqui de modelagem em operações, ela basicamente é pesquisa operacional pura, que por si só, por definição, ela é aplicada, né? Que é justamente essa integração entre pesquisa, otimização e mercado, tá? O nosso grupo de pesquisa é o GETAL, que é o Grupo de Tecnologia Aplicada à Otimização, e isso aqui está dentro de um contexto de aplicações de PO mesmo, de pesquisa operacional, tá? Então aqui hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo, desde o conceito até as aplicações, para a gente ter um pouquinho de noção, tá? Qual que é a grande diferença do que acontecia antes com o que está acontecendo agora, né? Eu quero que vocês façam uma reflexão de uma maneira muito rápida comigo. Nos anos 70, nos anos 80, quantos refrigerantes nós tínhamos diferentes? Coca-Cola, Pepsi. Não, vamos pegar só da Coca-Cola, produtos da Coca-Cola. Coca-Cola, Fanta Uva, Fanta Laranja, uma Minuano lá, o Sprite, na época acho que era 7-Up ainda, e vai ficando por aí, né? E tipo de embalagem, nós teríamos ali a garrafinha de vidro, 1.290, a garrafa de vidro de 1,5 litro, e era isso que nós tínhamos, né? Deu. Então nós tínhamos aí talvez 2 ou 3 embalagens, 4 ou 5 sabores diferentes. Vamos exagerar aí, 6 sabores vezes 4 embalagens diferentes, 24 combinações. Isso nos anos 70, anos 80. Então essas 24 combinações eu tinha que pensar nisso para insumos, eu tinha que pensar nisso insumos de 6 produtos diferentes, eu tinha que pensar no sequenciamento de produção lá na mistura desse produto, porque daí o tonel que ia ser feito o produto tem que ser higienizado a cada troca, né? O que nós chamamos de setup de produção. Tem que ter a limpeza de toda a linha de produção, a troca das embalagens. E isso eu tinha aí 6 setups e 24 trocas no meio da linha de produção para produzir essas 24 combinações de refrigerante. A gente passar mais um pouquinho, anda um pouquinho no tempo, a gente começa a pensar agora em produtos que temos para produzir. Então a gente fala só de Coca-Cola, né? Coca-Cola normal, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, agora tem Coca-Cola Zero Zero, Coca-Cola Verde, Coca-Cola sabor de limão, sabor de laranja, sabor de baunilha, Fanta Uva, Fanta Laranja, Fanta Maçã, Fanta Limão com sabor de mexerica que parece tamarindo, né? E aí a gente tem embalagem de 3 litros, 4 litros, 2,5 litros, 1,5 litro, garrafa PET, garrafa de vidro, lata, latinha, latão, garrafinha de bebê. E aí a gente está falando de 40, 50 sabores diferentes para 30, 40 embalagens diferentes. E aí a gente está falando aí de 1.500, 1.800 combinações de produtos que precisam ser embalados, que precisam ser produzidos, que precisam de setup nas fábricas, que depois eu preciso de empilhar, porque depois se eu vou empilhar a Coca-Cola, 4, 5 embalagens, empilhar, ou Coca-Cola, ou Antártica, ou Ambev, qualquer marca, né? Coca-Cola é só um exemplo. Quando eu tenho 4, 5 tipos de embalagem, é fácil de empilhar. Agora, se eu tenho um monte de embalagem, eu não posso ficar colocando muita Coca-Cola de 3 litros, 4 litros em cima daquelas bebezinhas, porque vai amassar, vai estragar, e o consumidor não vai querer. Então, antes eu tinha uma combinação de necessidades, de ofertas de produtos pequena em relação ao que eu tenho hoje. Hoje, eu tenho uma combinação explosiva. Se a gente olha para os nossos celulares, a cada 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, aí a gente está querendo trocar de celular, né? Eu troquei o meu celular há 2 anos, funciona muito bem, minha filha quebrou a tela. Daqui a pouco eu vou ter que, se a tela for muito cara, talvez valha a pena trocar de celular. Então, a gente criou naturalmente nesses últimos 30 anos uma necessidade por particularidades que vai aumentar cada vez mais. Cada vez mais eu quero um produto do tamanho do formato necessário para o meu consumo. Só que isso implica necessariamente um impacto
lá na operações, lá em produção, lá em logística, porque eu vou ter que produzir esse cara, vou ter que ter um setup, vou ter que ter insumo, vou ter que ter embalagem, vou ter que ter mão de obra especializada, vou ter que ter software para comercializar isso, eu vou ter que ter diversos tipos de bico para fazer injeção em diversos tipos de embalagem, eu vou ter que ter veículos diferentes, porque há 40 anos atrás, qualquer caminhão entrava no centro de Curitiba a qualquer hora. Hoje, caminhões acima de 6 mil quilos, se eu não me engano, 6 ou 8 mil quilos, das 8 da manhã às 8 da noite não entra. Na linha verde, aqui em Curitiba, das 7 da manhã às 9 da manhã, das 5 da tarde às 7 da noite, não passa caminhão na linha verde, é proibido, toma multa. Começou a gerar, pela necessidade que as pessoas têm de cada vez um produto mais customizado, maiores recursos, maiores necessidades operacionais. O cliente deixou de falar assim, me entrega a Coca-Cola semana que vem. Ele falou, me entrega a Coca-Cola semana que vem, nessa quantidade, com essa formatação de embalagens, na terça-feira, das 11 ao meio-dia. Como é que eu vou fazer isso? Se vira. E de preferência sem frete. Então, a gente está num mundo operacionalmente muito mais complexo. Então, por mais que a gente tenha softwares cada vez mais desenvolvidos, o produto ainda ele não se cria do nada, ele tem que ser produzido. Eu preciso de uma linha de produção. O produto não chega no cliente como mágica, ainda não existe teletransporte. E enquanto não existir teletransporte, eu vou ter uma dificuldade operacional de entregar esse produto no meu cliente. Não é só produto, é serviço também. Eu quero fazer manutenção das linhas aqui, da rede elétrica. Deu aquela chuva, aquele vendaval aí um tempo atrás, o pessoal da equipe da Copel tem que fazer. Quem é prioridade? Quem vai ser atendido primeiro? Qual é o profissional que eu vou selecionar para fazer aquele atendimento? Ele tem a capacidade para fazer esse atendimento? Não tem? Qual é a rota que ele vai fazer ao fazer um atendimento? Quanto tempo ele vai ter em cada atendimento? Então, a operação em si ficou mais complexa, né? E isso tudo demanda uma capacitação. Agora vocês viram de onde que veio o slide de ontem, né? Uma capacitação. O que acontece? As empresas, de um modo geral, eu gosto de brincar assim que todas as empresas têm o seu João. Seu João é aquele funcionário que há 30, 40 anos trabalha na empresa, às vezes até já se aposentou e foi contratado novamente, porque na hora do aperto, na hora que o sistema falha, na hora que o cliente pede uma coisa que não estava esperando, na hora que alguém chama o seu João, que o seu João sempre tem uma resposta. E durante muito tempo isso foi viável. O conhecimento que esse seu João tem do processo é um bem extremamente rico para que nós peguemos esse conhecimento e transformemos em informação para a empresa. Só que a maneira que o seu João resolve nem sempre é a melhor possível. E aí, esse nem sempre é o melhor possível pode gerar para a gente uma economia, se a gente conseguisse fazer melhor, de 2%. 3%? Ah, mas 2% é pouquinho. Bom, será que para a BRF, para a Ambev, 2% do custo logístico que eles têm é pouquinho? Nós estamos falando de milhões de reais. Para a Rumo Logística, 2%. Então, se eu economizar qualquer 0 ponto qualquer coisa percentual em custo, porque eu estou fazendo melhor o meu processo, para as grandes empresas eu estou falando de milhões de reais por ano. Para as pequenas empresas, estou falando de sobrevivência. Porque aquele carrinho de mão que estava ali, que era lá do material de construção que existia antigamente, em cada bairro existia 2, 3 materiais de construção, hoje nós não temos. Hoje nós temos meia dúzia de materiais de construção gigante e alguns poucos heróis que sobreviveram nas empresas, nos bairros. Porque aquele mesmo carrinho que está ali à venda por R$100, que foi comprado por R$89 da fábrica e o cara coloca R$100 ali para poder pagar o imposto, sobrar uma quileirinha como chamariz, ele paga R$89 para a fábrica, vem uma empresa grande, tipo Cassol, tipo Leroy Merlin, Balarote, essas empresas grandes, e compra um lote gigantesco da fábrica a R$59,90. E ele vende lá na loja dele, para o cliente final dele, por R$79,90. R$10 mais barato do que o dono desse material de construção no bairro pequenininho paga
na fábrica? Porque ele compra pouquinho, porque ele não tem tanta saída assim. Então, quando a gente falar em custo, quando a gente falar em grana, a gente está falando em 2, 3, 5, 0,5%, só que representa uma possível ou sobrevivência ou um diferencial de mercado. Resolver as coisas na experiência, pô, é ótimo, significa que nós conhecemos o processo. Porém, se sempre resolve na experiência, eu posso estar desperdiçando uma grande oportunidade de ter ali uma redução de custo, de ter ali um dinheirinho a mais, tá? E aí, o que acontece? Toda essa necessidade, ela vai integrar com esses conceitos agora da indústria 4.0, que eu não quero mais esse sistema sendo resolvido pelo seu João. Eu quero que o seu João tenha toda uma estrutura de que ele olhe os números no computador, de que as ações sejam disparadas por um tipo de processo mais inteligente, otimizado, e que ele possa saber o que deve ser feito e controlar a qualidade da operação. Então eu vou deixar de ser um resolvedor de problema e vou passar a ser um garantidor de qualidade. Porque o sistema está na nuvem, porque o sistema está dentro da indústria 4.0, porque as empresas conversam eletronicamente com informações por APIs, porque existe uma liberdade de comunicação entre eles. Né? Começou lá com o Vendor Managed Inventory, onde que o estoque, né, o inventory era gerenciado pelo fornecedor, pelo vendedor. Então, o que o vendedor falava? Cara, em vez de você ficar gastando dinheiro para ficar me pedindo aqui, analisando o produto, me pedindo, faz o seguinte, me dá a informação do seu estoque que eu reponho para você. É um conceito. Funciona muitas vezes, outras vezes não funciona, porque daí o vendedor abusa. Às vezes acontece do vendedor chegar no final do mês, não bater o meta e empurrar um monte de estoque para o cliente dele, e aí quando o cliente dele vê, já veio o boleto para pagar e ele está sem dinheiro, e aí gera um monte de confusão e etc. Mas as coisas estão na nuvem, cada vez mais compartilhadas. Né? Segredos de negócio já não existe mais. Já não existe mais. Quer dizer, estrategicamente sim, mas de processos, de operações, não tem muito o que fugir. O produto tem que sair de lá e até o lugar, ou o serviço tem que ser feito em tal lugar por uma equipe capacitada. Então, esse contexto computacional aí é o que a gente tem que começar a entender como é que funciona ele. Tá? Ou seja, a gente tem um mundo muito mais complexo, uma capacitação cada vez mais ausente, as pessoas elas estão cada vez procurando menos conhecer e mais ter diplomas. Essa pandemia agora foi uma prova viva disso. O que tinha gente no LinkedIn colocando, fiz o curso disso, fiz o curso daquilo, legal, você sabe fazer isso? Isso é outra pergunta. Eu sei que eu tenho o diploma. Porque está se preocupando com o diploma. Tudo bem, legal. Vai ser melhor no processo seletivo, vai entrar na empresa, na hora do aperto, né? Qualquer coisa que venha ajuda, legal. Mas é sustentável? Você vai dar a resposta que a empresa está precisando? Adianta eu fazer 3 faculdades à distância, sem ter estudado nada, pagando para alguém fazer meus trabalhos, se na hora do pega para capar lá na empresa eu não consigo fazer, eu não sei, eu não tenho condições, porque eu paguei o trabalho para alguém fazer. Então, essa capacitação ela está sendo cada vez mais urgente. Não se espantem se daqui a amanhã as empresas comecem o Google falou que vai começar a fazer cursos universitários. Aí eu discutindo com outro professor, mas o MEC não vai reconhecer. Tudo bem. Mas será que o dono do Boticário está preocupado? Do Boticário, é exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Do Boticário, da Renault, de qualquer lugar, está preocupado se o diploma é de uma universidade reconhecida pelo MEC ou está preocupado com o conhecimento e a capacidade daquela pessoa? Então, essa capacitação aí, ela está sendo cada vez mais necessitada, mais necessária, né? As grandes empresas estão tomando conta, e isso é uma tendência natural. As grandes empresas virem e comprar outro, fazer uma grande corporação, é natural que isso aconteça. E aí a gente passa
esse processo, e nós estamos exatamente neste momento, onde que nos anos 60, 70, 80, as pessoas falavam assim, não, eu não consigo gerenciar melhor porque eu não tenho informação. Porque era feita no papel, a tabela de preço era um negócio impresso, a negociação era o contrato, tinha que ir lá buscar o contrato, os indicadores tinham que ficar fazendo na mão. Aí a gente começou a melhorar os nossos sistemas computacionais, começamos a armazenar as informações, legal, e agora a gente tem um monte de empresa, com um monte de dado, com um monte de gente que não sabe o que fazer com elas. E aí todo mundo fala, vamos entrar na indústria 4.0, vamos fazer inteligência artificial, vamos fazer otimização, vamos fazer melhoria contínua. E aí, como é que você vai fazer melhoria contínua? Eu vou melhorando, melhorando, melhorando. Isso não é melhoria contínua. Melhoria contínua é você conseguir medir, você alterar o processo, inferir sobre o processo, alterar o processo, arrumar ele, ser mais produtivo, numericamente falando, dar melhores respostas, analisar a resposta que vem, encontrar novos problemas, encontrar novas soluções. Aí eu estou fazendo melhoria contínua, mas necessariamente vai passar por uma quantificação dessa melhoria, desse processo. Então tem muita empresa com um monte de coisa e um monte de gente que não sabe do que fazer com essa montoura de informação, nem como organizar as informações. Então, só às vezes organizar as informações já ajuda bastante, né? E aí entra aquilo que a gente já conversou um pouquinho, que é essa teoria na prática. E aí as empresas falam assim, mas lá na universidade é muito bonito falar sobre isso. Mas aqui, na prática, não funciona. Funciona, gente, funciona. Acredita que funciona. Agora, nós temos que mudar a cabeça da pessoa. Será que não funciona a teoria ou não funciona a cabeça dos profissionais que tomam decisões nas empresas? O cara tá tão bitolado a fazer isso há 10, 15, 20 anos que ele acha que aquilo é a única maneira de resolver aquele problema. E aí quando alguém fala assim, olha, vamos resolver de uma maneira matemática? Não, isso aí não funciona. Bobagem. Funciona. Tem que funcionar. Tá? É aquilo que nós estamos falando. No House of Cards. A gente não vive num mundo corporativo de tanta traquinagem assim. Estou falando localmente, tá? Não estou falando globalmente, nem com os governos, nem com as altas diretorias. Estou falando ali no operacional, no dia a dia nosso da empresa. Uma pessoa que sacaneia outra existe, mas na prática, se você mostrar resultado, não vai ter esse conchavo todo, essa teoria da conspiração. A vida é muito mais simples. A vida é muito mais simples do que parece. Tá? Então, conhecer o processo e você conseguir interferir nesse processo, não vai nada, e ninguém vai te impedir. E se alguém te impedir de fazer alguma coisa por essa teoria da conspiração, por essa manipulação por trás, teu lugar não é ali. Teu lugar é em outra empresa. Abrindo a tua própria empresa, numa outra empresa, aproveitando o teu conhecimento. Tá? Aqui entra um pouquinho do que a gente começa a transformar todo esse aspecto gerencial por um processo que nós chamamos de KDD, que é o Knowledge Discovery Data, ou o processo de descoberta de conhecimento em dados. Tá? Esse processo ele tem fases. Né? Então eu tenho lá um conjunto de dados, esse conjunto de dados passa por uma seleção, e essa seleção vai gerar conjuntos menores de dados que são o alvo daquilo que você está estudando. Aí você vai pegar esse conjunto de dados e vai fazer alguns pré-processamentos, como limpeza, tirar ruídos, tirar informações falsas dos outliers, completar informações que estão faltantes. Esse pré-processamento das informações. Vai fazer isso depois, com esses dados já pré-processados, utilizar técnicas de transformação de dados para que eles fiquem numa estrutura que sejam facilmente lidas por algum método de inteligência, que aí entra a mineração de dados, o data mining. Então, quando as pessoas falam assim, inteligência artificial, vamos fazer inteligência artificial, é o quarto processo dentro de um processo maior chamado data mining. Aqui estão as técnicas de inteligência artificial, as técnicas estatísticas multivariadas, aqui também tem, mas o que a gente chama aí popularmente de inteligência artificial é uma possibilidade técnica dentro de data mining para que eu possa reconhecer padrões,
para que eu possa fazer previsão, tá? Basicamente classificação desses produtos, para que eu possa aí sim, uma vez que eu passei nesses processos, fazer uma previsão e aí ter a interpretação e a validação, para daí eu adquirir conhecimento. Saber como que é o comportamento, por exemplo, do coronavírus. Tá? Eu sempre fui muito crítico com relação a tudo que está acontecendo, de parar, fechar. Por quê? Porque até abril, março, abril, legal, nós não temos informações suficientes. Mas a partir do final de abril, maio, nós já tínhamos informações para fazer esse processo. E nós já tínhamos visto que algumas verdades nos dados numéricas de que não era aquilo que estava se passando na imprensa e nos entendidos aí. Né? Mas o médico falou. Tudo bem, obviamente que ninguém vai discutir a capacidade da medicina ou do conhecimento, principalmente dos epidemiologistas, mas com relação aos números, não tem como a gente enganar os números por muito tempo. Não tem como a gente enganar muito tempo. A gente vai adquirir um conhecimento. Se esse processo aqui for feito de uma maneira sequencial, correta, a gente vai adquirir conhecimento. Final de abril, maio, a gente já tinha uma indicação muito forte do que ia acontecer. Tá? Então, esse precisa ser mais intensificado dentro das empresas, justamente pelaquela quantidade de dados, pelos problemas serem complexos. Né? E aí a gente entra nessa disciplina. Por quê? Eu tinha um primeiro problema, que era o conjunto de dados, que a gente não tinha dados. Aí a gente passou a ter dados. Agora a gente está na fase do KDD, na fase em que todo mundo está organizando os dados, está começando a transformar, a começar a aplicar de uma maneira mesmo que sutil inteligências, esses softwares mais inteligentes, sistemas inteligentes. Mas o próximo passo disso é a otimização. Eu não tenho dúvida. Eu afirmo, assino em qualquer lugar em papel em branco, que o próximo passo dos problemas em processos, em operações, é a otimização. Porque uma vez que eu consiga controlar o desempenho do meu caminhão, o desempenho do meu carregador, a qualidade do meu serviço prestado, o que falta eu fazer? Bom, agora falta eu começar a trabalhar melhor. Falta eu começar a economizar combustível, economizar equipamento, gerar manutenção de uma maneira mais correta. Agora vai começar a entrar na otimização, em tudo aquilo que a pessoa decide na cabeça, entre aspas, pela experiência. Vamos traduzir essa experiência dessa pessoa, que está trabalhando há 20 anos, num modelo matemático generalizado, para que eu possa vir apertar o botão e resolver esse problema em segundos. E não gastar, por exemplo, 3 dias para fazer um planejamento de produção da semana seguinte. Pegar todos os pedidos, por exemplo, até quinta-feira, passar sexta-feira o dia inteiro fazendo o planejamento da produção, no sábado de manhã entregar para segunda-feira começar a produzir. Não, vamos receber pedido até 6 horas da manhã, carregar essas informações, apertar o botão, e às 7h30 nós estamos com todo o planejamento de produção da semana, em meia hora, 20 minutos. Esse é o futuro. É isso que a gente está caminhando, tá? E o que nos possibilitou? Agora a gente vai começar a nossa disciplina. Lá na época da guerra, na Primeira Guerra Mundial, de uma maneira muito resumida, o que era? A guerra estava acontecendo lá na Europa. Os Estados Unidos estava lá longe. E aí chegou uma hora que os Estados Unidos falou assim, putz, vamos ter que interferir lá. O que aconteceu? Vamos lá, porrada nos caras. Atravessaram o oceano, mandaram tropas, equipamentos, dinheiro, e beleza. Acabou a guerra, os Estados Unidos ganhou. Legal, bacana. Voltou o pessoal para os Estados Unidos. Bom, a Primeira Guerra foi em 1914 a 1918. A Segunda Guerra, de 1939 a 1944. O que aconteceu nesse meio lá nos Estados Unidos? A Grande Depressão. O que culminou, o marco principal da Grande Depressão americana, foi a quebra da Bolsa de Nova York em 29. Se vocês lerem livros sobre sociologia, vocês vão ver que os sociólogos vão dar uma resposta social para a Grande Depressão de 29. Se vocês falarem com pessoas de história, os historiadores vão dar a versão da história política que aconteceu para a Grande Depressão. Se vocês falarem com economistas, ele vai dar a visão da economia. E o motivo da Grande Depressão de 29 é muito simples.
Os Estados Unidos foi para a Primeira Guerra no oba-oba, gastou mais do que devia e ficou descapitalizado. E aí não teve dinheiro para fazer os investimentos que precisava em agricultura, em estradas, estradas de ferro, indústria, simples assim, só isso. O resto tudo é consequência de gastamos mais do que devia, né? Nós, no Brasil, nós nunca fizemos isso, graças a Deus. Nosso país é muito controlado financeiramente, né? Então, nós nunca fizemos esse tipo de bagunça, né? Bom, Deus está vendo, né? Mas foi isso que aconteceu. Só que depois da Grande Depressão, as coisas começaram a voltar e os rumores ali no final no começo dos anos 30, começou, vai ter guerra de novo. O Hitler tá ficando doido lá, ele vai declarar guerra. Começou esses rumores. Foi então que, na época, a Secretaria de Segurança americana, que hoje seria o Pentágono, né? Na época, não sei se chamava Pentágono ainda, mas acho que não, tá? Mas acho que era só o Ministério da Defesa, descobriu que tinha um cara, se eu não me engano, agora não tenho certeza, na Universidade de Colorado, que era o Danzig, que tinha acabado de defender uma dissertação de mestrado, estava fazendo doutorado, e que ele prometia na dissertação de mestrado dele minimizar custos com relação à logística, a transporte. Essa era a grande proposta do mestrado dele. Muito bem. Aí chegaram para esse Danzig, que era professor já da universidade, falou assim, seguinte, vai acontecer uma guerra aí e a gente não pode gastar de novo do jeito que a gente gastou de qualquer jeito. A gente precisa fazer isso de um planejamento logístico melhor. Então, você tem como ajudar a gente? Ele falou, tenho. Eu aceito. Relutou, mas eu aceito. Com uma condição. Para guerra? Para guerra, tá bom. Então eu quero 2 engenheiros de telecomunicações, 2 enfermeiros, 2 médicos, 2 estatísticos, 2 matemáticos, 2 engenheiros civil, 2 engenheiros armamentistas, 2 generais. Eu quero uma equipe aqui de 20, 30 pessoas, multidisciplinar, 2 de cada área, porque na hora que eu for levar, por exemplo, tiver que tomar a decisão qual medicamento levar para qual lugar, eu preciso de uma análise técnica do médico e do enfermeiro para me dizer como que eu vou ponderar essas coisas e me explicar como é que funciona o processo. E surgiu aí, talvez a primeira grande equipe multidisciplinar reconhecidamente pela literatura, que foi a equipe do Danzig nessa época. E foi nessa época aí, logo depois da guerra, não preciso nem dizer que os Estados Unidos foi para a guerra, destruiu a Europa, né, como um todo, porque a guerra aconteceu lá, nos Estados Unidos não aconteceu nada, só que gastou muito menos para levar equipamentos, pessoas, armamentos, porque ele foi com um planejamento logístico muito melhor, porque foi feito através de modelagem matemática. Modelagem que a gente chama de modelos de programação linear. Já vamos entender que é isso no decorrer das aulas. E o que o Danzig desenvolveu de tão grande? Isso que está aí na tela de vocês, um método chamado Simplex. Simplex. O que é o método Simplex? É você garantir que para aquele problema, naquelas condições, a melhor resposta possível vai ser alcançada. O que foi chamado de resposta ótima. Por isso, e daí que vem o termo otimização. Ou seja, a otimização é o processo de encontrar um ótimo dentro de um modelo matemático. Podia ser não linear, mas no caso do Dante foi linear e ele desenvolveu esse método com garantia de chegar nessa solução ótima. Significa que para aquele problema, naquelas condições que foi modelado, não tem solução melhor. É impossível ser melhor. Nós estamos no máximo. A solução é ótima. Professor, tem uma solução que é maravilhosa. Não, não é ótimo no sentido de adjetivo. É ótimo no sentido de conceito matemático. É a melhor solução possível para aquele problema. E ele acabou desenvolvendo, a tese de doutorado dele é a proposta do método Simplex. Aí muitas pessoas falam assim, mas é importante esse método? Bom, nos anos 60, ali, no final dos anos 50, anos 60, quem comprou o programinha que o Dantes fez foi a IBM. E ela tem o software até hoje, que se chama Cplex. E aí, a última vez que eu vi, eu não sei os preços agora, até porque
há 2 anos mudou a política de preços, mas ela custava aí mais ou menos uns US$ 70.000 por ano para você ter a licença full do Ciplex. E aí eu faço a pergunta para quem me fez a pergunta. É importante esse cara? Bom, se a IBM comprou e fez um software chamado Ciplex, desenvolveu um software chamado Ciplex, que foi junto do... que originou lá do Dantes, que depois foi feito por uns professores lá numa universidade na Inglaterra, comprou e vende a US$ 70.000, ou vende a R$ 300 a hora de uso na nuvem, bom, acho que a resposta, a própria comercialização, por si só, já diz que é importante, né? Hoje nós temos outros softwares e, basicamente, os melhores resolvedores que nós temos, academicamente falando, é o Gurobi o Ciplex, que é da IBM, e o Gurobi, que é da própria Gurobi, que são até as mesmas pessoas que desenvolveram o Ciplex, que depois que o Ciplex foi comprado pela IBM, eles acabaram desenvolvendo o Gurobi. Então, é bem parecido. Então, o Gurobi e o Ciplex vivem competindo para ver quem é o software que mais está desenvolvido em termos de otimização. Então, o que o cara fez foi revolucionário. O que o Dante que fez foi revolucionário. Além de ele economizar na guerra muito dinheiro para os Estados Unidos, acabou gerando toda uma área de pesquisa que é o que nós chamamos de pesquisa operacional. É claro que o produto computacional que nós tínhamos, ou o recurso computacional, melhor dizendo, que nós tínhamos, era muito limitado, né? Hoje, na palma da nossa mão, nós temos um computador que é, sei lá, 10.000 vezes, sei lá, 1 milhão de vezes mais potente do que o computador que tinha na IBM nos anos 50, que era o tamanho de uma sala, né? De processadores e tal. Então, ao longo desses anos, quando a gente não conseguia fazer as coisas de maneira que nós chamamos de modelos exatos, né, a resolução exata, que é o modelo matemático, a gente já vai entender daqui a pouco isso, nós lançamos mão de heurísticas. O que é heurística? Heurística é um algoritmo, é uma receita de bolo. Então, a heurística, talvez uma das mais famosas, é a heurística de Johnson, que é para o sequenciamento de produção em 2 máquinas. Foi feito lá nos anos 60. Então, Johnson propôs um método que fazia a otimização na produção de N produtos em 2 máquinas. Esse produto tinha que passar por 2 máquinas. Então, ela ordenava os diferentes produtos de maneira com que, ao passar todos os produtos pelas 2 máquinas, o tempo total gasto era o menor possível. Isso é uma heurística. Então, ele vai dizer, faça isso, ordene isso, organize isso, faça assim, faça assado, beleza. Final, vai ter uma lista que é o sequenciamento. Isso é uma heurística, tá? É uma receitinha de bolo, específica para um problema. Uma meta-heurística já é uma metodologia heurística. Então, uma famosa aí que o pessoal gosta de ver é a colônia de formigas, por isso que eu até coloquei essa figura aí, que é o Ant Colony Optimization. Foi feito por um italiano chamado Dorigo, no começo dos anos 80 ali, a primeira publicação dele, que ele percebeu que quando as formigas vão buscar comida, quando elas saem do formigueiro, cada um sai para um canto. Passa um tempinho, todas as formigas vão atrás da outra fazer aquele carreirinho. Já repararam isso? Todas as formigas fazem um carreirinho. E as formigas são cegas. Elas não enxergam. Aí o Dorigo falou, não devia ter muita coisa que fazer, né? Para ficar olhando formiga. Falou, mas que raios que essas formigas vão, cada um vai para um canto, quando acha uma comida, acha um farelo, acha alguma coisinha que elas querem levar para o formigueiro, daqui a pouco está uma atrás da outra. Ele percebeu, e aí foi estudar o comportamento das formigas, que elas se comunicam através do feromônio, o suorzinho aí da formiga, vamos dizer assim. E aí, quando uma formiga anda, ela deposita um pouquinho de feromônio, ela sua um pouquinho. E esse feromônio evapora. Porém, quando ela anda com um peso nas costas, que ela está com comida, ela sua muito mais, ela libera muito mais feromônio. Então, aquele trajeto que tinha comida fica mais rico em feromônio. Outra formiga que está pertinho sente, opa, tem feromônio por aí, eu vou lá atrás. E aí acha outra comida. E aí começa a lançar mais feromônio. E ele percebeu que que essa lógica das formigas podia ser transformada em algoritmo matemático. De novo, ele não tinha o que fazer da vida, provavelmente, né? Mas ele transformou a lógica do comportamento das formigas em uma sequência de contas que pode ser aplicada para diversos tipos de problemas.
Obviamente que a mais simples é o problema do caixeiro viajante, uma rota de caminhão, que é o que a formiga faz. Vai aqui, pega lá e volta, né? O caminho mínimo entre dois pontos. Mas pode ser aplicado para diversos outros problemas, seguindo a mesma lógica, adaptando, obviamente, a sua necessidade, mas as regras matemáticas são as mesmas. Então, isso nós chamamos de meta-heurísticas, né? Então, nós temos meta-heurísticas de colônias de formigas, nós temos meta-heurísticas de nuvem de partículas, comportamento dos gansos, aqueles gansos que voam em V. Talvez a mais famosa de todas é as redes neurais artificiais, que lá nos anos 50 saíram a primeira publicação das redes neurais artificiais relevante, que foi quando um cara publicou uma rede chamada Perceptron. Eu adoro esse nome, gente, eu sou apaixonado por esse nome, Perceptron. Parece nome de cachorro, né? Perceptron, muito legal esse nome. E aí veio logo depois, no segundo estudo, que o Perceptron era uma camada, era uma rede neural computacional, onde você colocava um estímulo, ou seja, uma informação de um lado, ela fazia algumas continhas, algumas ponderações, e do outro lado eu tinha a resposta. E essa ponderação aqui, que eu fazia aqui no meio, uma conta matemática, saía uma resposta e eu comparava. A resposta que eu estou fazendo é a mesma resposta que eu queria? Se sim, legal. Se não, qual que é a diferença? Essa diferença numérica, eu informava de novo para a rede e falava assim, olha, compense agora com esse valor. Passe mais uma informação. Opa, já melhorou, já diminuiu essa diferença, diminuiu esse erro. E assim ele aprendeu. Veio um cara e falou assim, não, vamos colocar uma camada de neurônio a mais. Vamos fazer com que isso seja que nem o cérebro humano. O cérebro humano. Vamos fazer com que a informação venha, seja processada no nosso cérebro e ela devolva como uma informação, um conhecimento. E foi inventada a Multilayer Perceptron, que é usada até hoje e que é um dos métodos de previsão mais robustos que nós temos até hoje. E vai ser difícil de bater, tá? Se não usada puramente, usada em conjunto dentro de uma metodologia. Só para a gente ter uma ideia, né? Obviamente que nos anos 60, no final dos anos 70, o computador para processar essas redes neurais era muito fraquinho e caiu em descrédito. Caiu em descrédito. Tá, é legal, bacana, mas não dá para aprender nada isso, porque a gente só não conseguia processar muita coisa. Para vocês terem uma ideia, esse artigo caiu nas mãos de um roteirista de Hollywood. E o que foi lançado no comecinho dos anos 80? O Exterminador do Futuro. Saiu de um artigo matemático, olha só que legal. O cara olhou e falou assim, pô, se os computadores podem aprender alguma coisa, vai chegar uma hora que eles vão aprender tanto, que vão ver e aprender que o ser humano é uma desgraça, vão matar todo ser humano. E ele desenvolveu o filme do Exterminador do Futuro, o 1, baseado no artigo matemática de redes neurais artificiais, porque aquilo aí tá... Só que acontece que no início dos anos 70, 71 precisamente, aconteceu uma coisa importantíssima nesse meio tempo. Steve Jobs. O cara falou assim, não, computador não é para ficar lá na empresa. Computador é para ser usado por qualquer pessoa em qualquer lugar. E aí, durante os anos 70, foi uma busca de desenvolvimento, por isso que a gente tem na frente da gente agora, esse computador que a gente está usando. Só que isso fez com que a parte matemática dos métodos de otimização, originados lá no Dantzig, ganhasse um upgrade, ganhasse uma força. Opa, agora a gente já começa a ter problemas cada vez maiores. Em vez de eu ficar fazendo conta na mão, em vez de eu ficar resolvendo o simplex na mão, eu já posso começar a tentar resolver isso no computador. Programo o método e faço no computador. Só para a gente ter uma ideia, até uns 3, 4 anos atrás, a gente estava, hoje em dia eu não sei qual é a informação, mas até uns 4 anos atrás, a cada 1 ano e meio, nós dobramos a nossa capacidade computacional. Nós dobramos a nossa capacidade computacional, isso desde o final dos anos 80. Então, de lá para cá, o quanto que não evolui a computação? E aí, os modelos matemáticos, as heurísticas, as meta-heurísticas, elas estão aí à disposição da gente, para a gente usar e abusar para resolver problemas reais. Tá? E aí, uma vez entendendo que nós temos ferramentas computacionais,
a gente começa a entrar na vida real, né? E aí eu vou dizer para vocês a minha experiência com relação à minha tese. A minha tese de doutorado foi um problema que originou mais ou menos assim. É, a empresa que eu fiz parceria lá, ela chegou para mim, me mostrou uma foto muito parecida com essa e falou assim, olha aí, a nossa gôndola está vazia. Obviamente, que foi a minha primeira resposta. Tá, por que vocês não compraram mais? Não, nós temos mais, só que está lá no armazém. Mas por que não trouxeram para cá? Bom, essa é a pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão, como a gente brinca, né? A ruptura, a falta do produto na gôndola é um problema? Pô, sim, é um problema, né? Então, eu fui estudar isso. E aí, lá em 2007, eu peguei alguns estudos. Na época, foi da Escola São Paulo de Marketing, a SPM, e eles tinham recém lançado um estudo que dizia que o Walmart tinha uma ruptura de aproximadamente 6,5%, o mercado de 8,5%, uma média no Brasil de 8,5%, o mercado, a rede supermercadista, estou falando, e o Condor, que foi a empresa que eu fiz a parceria do meu tese de doutorado, tinha uma ruptura lá na época de 14%. Nosso objetivo era, vamos entender esse problema e vamos tentar resolver. Vamos tentar pelo menos chegar aí no patamar do mercado, uns 8,5%. Beleza? Desafio feito, desafio concluído. Legal. Então ninguém nunca chegou na empresa para mim e falou assim, Cássio, vamos aqui resolver um problema real na nossa empresa? Contrataram, né? Senta aqui. Seja uma empresa que possui 8.000 itens. Cada item... Não, nunca ninguém falou assim. Como que é o problema vem? Ó, o cara tá reclamando, o fornecedor tá reclamando, o cliente tá reclamando. Resolva, se vire. E é isso que a gente tem que fazer. Então, na época, deu uma olhadinha e eu falei assim, bom, se o produto está no armazém e não está aqui, então pode ser algum problema aí nesse gerenciamento logístico, nessa dinâmica logística da empresa. E aí, então, vamos abordar isso primeiro. Então, a gente começou a separar primeiro itens, e a gente viu um que poderia ser, bom, pode ser que a gente não compre do fornecedor uma quantidade necessária, ou quantidade correta, adequada, e o produto não está disponível no CD. Aí o CD não tem culpa, o armazém, né, o centro de distribuição não tem culpa. Então, hoje vamos ter que olhar um problema dessas compras centralizadas. Comprar para todas as lojas, a empresa, o fornecedor, entrega num armazém, e do armazém redistribui para as lojas. Outro problema é o picking. Né? Dentro de um armazém, eu tenho que ir lá coletar, né? Porque a gente compra um pallet de arroz, mas a gente não compra um pallet de coloração para o cabelo cor mico-leão dourado. Você compra 3, 6. Se você for na gôndola, aquilo que tem é o que tem na loja. 6, 10, 12, no máximo, e olhe lá. Né? Você não compra um pallet disso, porque senão vai estragar toda a coloração mico-leão dourado, e isso não vai vender e vai estragar o produto. Então, eu tenho que ter um processo de picking, que é a coleta em pouquinho, picadinho. Uma caixa, uma unidade, um pallet vem lá com 60 caixas e uma loja está pedindo 2 caixas, 3 caixas, 10 caixas. Então, eu tenho que coletar o picking. Então, eu tenho que entender toda essa dinâmica do picking. Eu tenho que entender também que esse produto chega num caminhão em pallet, ele é armazenado num endereço lá no armazém, um endereço que nós chamamos de endereço aéreo. Eu tenho que colocar ele no endereço no chão, que nós chamamos de endereço de picking, quando esse picking não tiver mais produto, ou estiver quase acabando. E eu tenho que levar, muitas vezes, esse produto, às vezes em pallet ou em picado, lá para minha doca de saída para carregar o caminhão para fazer distribuição. Isso gera um trânsito. Eu tenho pessoas fazendo separação de picking, eu tenho empilhadeiras, eu tenho transpaleteiras, todas elas trabalhando ao mesmo tempo. Eu tenho que controlar esse trânsito, assim como eu posso controlar o trânsito de uma cidade. Quem vai fazer o quê? Se eu mandar todo mundo coletar para todas as lojas o produto que mais sai, vai fazer fila para o produto, vai demorar para atrasar. Então eu tenho que ter alguma estratégia, e aí eu tenho alguns problemas de picking e problemas de simulação de trânsito, para que eu possa separar as tarefas de uma maneira que seja mais inteligente, uma maneira que eu vá fazendo
todos os processos acontecerem de uma maneira inteligente. Depois disso, eu tenho que separar esses produtos, dizer que produto vai em qual caminhão, de que forma, em cima de qual, carregar o caminhão em si, carregamento tridimensional das coisas, porque eu não vou poder colocar uma televisão em cima de um pallet de macarrão de fazer sopa, aqueles macarrão fininho, ou 10 fardos de feijão em cima de miojo, vai quebrar, ou de biscoito polvilho, vai esmagar o pivô, vai estragar o produto, não posso. Então eu tenho que fazer essa separação e esse carregamento desses veículos, conferência, qualidade, etc. Para daí, depois de tudo isso estar organizado, eu calcular quanto de cada produto vai para cada loja em cada dia. Então não era um problema trivial o problema da ruptura, e não é um problema trivial. Então agora vejam só, eu estou com um problema gerencial na minha frente, onde que cada pedaço eu posso ou vou tentar aplicar algum método quantitativo para poder resolver esse problema. Aí a gente está começando a pensar em modelagem, começando ao primeiro passo da modelagem em operações, que é compreender o problema, compreender o processo. Tá? Um problema que a gente tem é o carregamento do caminhão. Então, eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que a gente fez com carregamento de caminhão. Seria o ideal, né, se todo caminhão fosse assim carregado. Hoje, no Brasil, as últimas estatísticas dizem que a nossa média de caminhão-baú, por incrível que pareça, não passa de 65% de ocupação. Ou seja, em média, o meu caminhão está carregando 35% da capacidade dele de ar, de vento, de nada, gastando combustível para levar nada. Pode ser que eu não tenha nada para levar mesmo. Beleza. Mas eu precisava usar aquele caminhão? Será que não podia usar outro? Então, o ideal, obviamente, que seria carregar assim. Agora, se for assim, a quantidade de espaços vazios que tem aqui, ó, vai dar um percentual bem grande. E, tá cheia a minha carga. Será que tá cheio mesmo? Né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Esse é um problema que nós chamamos de problema de carregamento de container, que é originado de um problema que nós chamamos de corte e empacotamento. Problema de corte unidimensional, por exemplo, uma barra de madeira que eu tenho que fazer tocos, uma barra de ferro que eu tenho que fazer pedaços menores para fazer, por exemplo, um estribo de construção civil, uma tora de madeira que eu vou tirar para fazer móveis, qualquer coisa unidimensional. Eu tenho problema de corte e empacotamento em bidimensional, por exemplo, chapas de aço para fazer produtos, panelas, chapas de vidro para fazer vidros menores, mas também tem corte 2D irregular, como, por exemplo, corte de couro, corte de tecido para fazer sapatos, onde que eu não estou recortando retângulos. Mas aí a gente tem um problema de carregamento tridimensional, que é colocar caixinhas dentro de uma caixona, né? E todos esses problemas de carregamento, de corte, ele tem duas coisas que são naturais, intrínsecas, né? Primeira, que eu não posso fazer, por exemplo, num couro, cortar dois pedaços do mesmo pedaço, não tem como. Ou, no caso de tridimensional, eu não posso colocar uma caixa dentro da outra, assim, a caixa teoricamente é fechada, né? Eu não consigo colocar, né? A física não deixa, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, exceto no Inter 2. No Inter 2 ocupa. Né? Agora não na pandemia, mas quando eu voltar você vai ver, no Inter 2, dois corpos ocupam o mesmo espaço. Eu já peguei muito o Inter 2 aqui. Mas é uma restrição que ninguém falou pra gente, mas que é óbvia. Só que como é que o computador sabe disso que é óbvio? Então eu tenho que gerar uma restrição matemática dizendo, olha, se essa caixa está aqui, nenhuma outra caixa pode estar aqui também no mesmo lugar. Assim como eu tenho que assegurar que todos os itens estejam na sua totalidade dentro do interior. Então, uma caixa, um caminhão-baú que vai fechado, lacrado, todos os produtos têm que estar lá dentro, né? De novo, com exceto o Inter 2, que às vezes vai um cara com a perna para fora, com a mochila para fora e tal, né? Mas, normalmente, quando eu estou fazendo um carregamento, todos os itens têm que estar na sua totalidade dentro do container. E aí eu posso pegar esse problema e encará-lo ele de duas formas. Eu posso encarar ele maximizando o volume de carregar um veículo,
Ou seja, eu tenho um veículo, eu tenho uma quantidade de produtos, vamos tochar produto lá, colocar o máximo possível de coisa que eu tenho lá. Maximização do volume de saída. Ou, por exemplo, eu tenho uma quantidade de itens que precisam ser entregues e eu quero minimizar a quantidade de veículos, de containers maiores que carregue todos esses produtos. Então eu estou minimizando a quantidade de veículos de saída, ou de containers de saída. Eu posso encarar os dois problemas das duas formas. Tem vantagens para um, vantagens para outro. Tá? Então a gente começa a perceber de que aquele problema anterior, que era um problema gerencial, quando vai chegar num certo momento, ele pode passar a ser um problema que começa a ter uma cara matemática aí. E aí, pesquisando nos artigos científicos, por quê? O que as empresas falam? Ah, vamos fazer benchmarking. Como é que um pesquisador faz benchmarking? Olhando os artigos científicos. Se alguém já... Assim, com raríssimas exceções, você vai conseguir inventar um problema novo. Raríssimas exceções. Tá? Eu, você, qualquer um de nós. Tá? Geralmente, alguém já trabalhou com alguma coisa igual, semelhante, ou muito parecida, pelo menos, com o que você fez. Aonde que está isso? Nos artigos científicos, nas revistas científicas. E aí a gente foi lá para uma revista científica, que foi a primeira revista científica, que estabeleceu 12 condições que precisa, assim, são 12 condições que podem ser abordadas dentro desse carregamento de container, além daquelas duas principais. A orientação das caixas, a caixa pode entrar de frente, de lado, tombar ou não tombar, se é frágil, não é frágil, etc. Né? Empilhamento máximo, não posso colocar coisas frágeis em cima de coisas pesadas em cima de coisas frágeis, então eu tenho uma restrição aí de empilhamento, fazer as pilhas de caixa, restrições de uso de manuseio, como por exemplo refrigerados, tem que ter uma certa necessidade de manuseio, equipamento, estabilidade da carga, eu não posso colocar carga e deixar tudo jogado, porque senão na primeira curva quebra tudo. Eu posso ter problemas de agrupamentos de itens, ou seja, na hora que eu vou transportar, eu posso ter um problema de ter que agrupar ou não pode agrupar, como por exemplo alimentos e higiene. Múltiplos destinos, onde que isso aí é complicadíssimo, né? Eu tenho que carregar uma série de produtos e eu tenho que deixar esses produtos em vários lugares. Obviamente que o primeiro que eu vou entregar vai ser o último que eu vou carregar. Legal, mas como é que eu vou fazer essa sequência? Porque dependendo do encaixe, nem sempre isso é tão fácil de fazer. O carregamento completo de grupos de itens, como, por exemplo, imagine que eu estou importando alguma coisa da China, e essa alguma coisa são 3 componentes, eu tenho que fazer uma junção de 3 componentes. E ele só funciona com os 3 componentes, não funciona com menos. Então eu não posso comprar 2, ou eu comprar os 3, o cara me entregar 2 e eu não me entregar o terceiro, porque não vai funcionar. Então eu tenho que garantir que se um for, todos vão. Separação de itens, que é o caso lá de comida e higiene, prioridade de envio, complexidade do padrão de carregamento, limite de peso, distribuição do peso dentro do container. Se eu colocar tudo de um lado na primeira curva aqui indo para o Paranaguá, o caminhão tomba. Né? Então eu tenho essas condições aí. Aí a pergunta vai ser, bom, já entendi que existe isso. Tá, qual que é a pertinente do meu problema? Qual que faz sentido para aquele problema que eu estou trabalhando, que eu quero resolver? Então não é só saber o problema ou saber as condições. Eu tenho que saber agora, bom, dentro da modelagem, o primeiro passo é delimitar o nosso problema e eu tenho que saber quais dessas condições eu vou usar. Vou te dar um exemplo de como é que a gente modela a caixa lá. Olha só, começou um monte de letrinha, sopinha de letrinha. XK é igual a P, tal que P está entre 0 e LK menos o min de LI, onde P pertencente a Z e I vai de 1 até M. Professor do céu, que raio, que demônio que é isso daí? Eu vou ler assim, ó. Quer ver que diferente? Pode falar. Desculpa interrompê-lo. É que são 21h08. Quer fazer um intervalo do pessoal aí para daí a gente voltar aí quando entrar no início da modelagem, de fato aí? Tá. Vou fazer só essa... Desculpa interromper, tá, professor? Tranquilo. É que a aula tá show de bola, não quero perder, mas... Beleza, tá tranquilo. Vou terminar mais 2 slides aqui, eu já paro, tá? Beleza, desculpa aí, tá? Tranquilo. Então eu vou ler o primeiro ali, ó.
XK é um conjunto de todas as posições P. Posições P vai ser todas aquelas, por exemplo, no comprimento P, onde esses valores de P vão ser maiores do que zero, ou seja, porque não existe comprimento negativo, e menores do que LK, que é o comprimento da caixa, do container grande, menos o LI, que é o comprimento dessa caixa aí. Ou seja, se eu começo a olhar para esse ponto aqui, essa caixa aqui, ela pode estar aqui, até aqui. Daqui para lá ela não pode, porque senão ela sai da caixa. Então, é o comprimento menos o tamanho da caixa LI. E isso aqui, na verdade, o que eu estou fazendo é determinando todos os pontos em todas as direções X, Y e Z, que essa caixa pode ser colocada. Aqui no cantinho, aqui no meio, aqui em cima, aqui lá. Né? E aí eu tenho uma variável que a gente vai aprender a fazer daqui a pouco, que, olha só, parece uma frase, né? Parece um nome em russo aqui, ó. XIJKPQR. Meu Deus do céu, o que é isso? Gente, calma. É a primeira vez que vocês estão vendo. Até o final da disciplina, isso vai ser natural para vocês, tá? Mas vocês leem XIJKPQR. Eu leio assim, se a caixa I tem o seu vértice frontal esquerdo inferior, posicionado no ponto PQR, do jotésimo container do tipo K. Ou seja, eu tenho vários containers de vários tipos. Jesus amado. Tal que, obviamente, P, Q e R está dentro desses conjuntos que a gente chama de discretização. Ou seja, quando a gente pega problemas assim, onde eu tenho que carregar 3 itens, volante, lanterna e roda, de um carro para poder fazer o carro, na prática, eu vou transformar isso num modelo matemático. Desse jeito. Calma. Vocês vão entender uma hora o que é isso. Somatório de IJK, PRK, beta I, Y, I. Meu Deus do céu. Na verdade, o que a gente está olhando ali é que todas as caixas, o somatório de todas as caixas tem que ser igual a um percentual da quantidade de containers que eu vou usar sim ou não. YI está dizendo, eu vou usar o container I sim ou não, onde eu tenho um percentual de uso do container que eu quero. E o somatório do volume de todas as caixas que eu vou colocar naquele container tem que ser igual ao volume que eu vou considerar daquele container I, que é representado pela variável YI. Caramba, professor, é bastante complexo. Calma. É só a primeira vez, só para dar um gostinho. Isso é onde a gente quer chegar lá no final da nossa disciplina, tá? Vou parar aqui nesse modelo matemático mais completo, tá? Olha só, esse é o último slide que eu faço, antes do intervalo. Maximizar um somatório. Jesus amado. Mas olha só, eu tenho um VI vezes, se eu vou colocar uma caixa do tipo I no jotésimo container do tipo K na posição PQR. E esse aqui é o volume da caixa I. Poxa, então o que ele está dizendo aqui é maximizar o volume. Isso aí. Parece difícil? Parece. É difícil? É difícil, não posso negar. Mas o que eu estou querendo fazer é maximizar o volume que eu vou carregar. Onde que minha restrição está dizendo, essa caixa aqui, X, a caixa I, no container J, no jotésimo container do tipo K, na posição PQR, vai ser menor ou igual a 1. Ou seja, se for igual a 1, quer dizer que a iésima caixa no jotésimo container do tipo K, na posição PQR, está lá. Se for menor do que 1, é 0, quer dizer que ela não está lá. E com o tempo a gente vai aprender a ler essas coisas, a entender como essas coisas fazem. É porque é isso que vai por trás dos softwares de inteligência artificial. É isso que vai estar na nuvem lá que a gente vai fazer. Tá? Então, é essa a nossa decisão. Qual é a peça que eu vou encaixar no lugar que eu preciso? Qual é a ferramenta que eu vou usar? Tá? Paramos nesse slide aqui. Eu vou parar ali de gravar.
para dar um intervalinho.